Quando nós falamos de movimento negro e luta pela igualdade racial, sem sombra de dúvidas, 2020 foi um dos, se não o ano mais importante na nossa história contemporânea. Após a gravação do assassinato do George Floyd ter se espalhado e revoltado o mundo todo, e logo depois o assassinato do João Pedro aqui no Brasil também ter feito com que a mídia desse mais ênfase pro genocídio da população negra, fez com que muitos, desse um start na cabeça de muitos para começar a questionar e realmente entender que o racismo é algo presente na nossa sociedade. Mas dois questionamentos que eu vejo muita gente fazendo é por que o movimento negro aqui no Brasil não é igual lá dos Estados Unidos, ou até umas mais bizarras ainda de onde está o movimento negro aqui no Brasil. Quero viver de utopia como os meus heróis. Quero poder morrer um dia como os meus heróis. E aí, pessoas que estão me assistindo? E eu sou o PH. E galera, o cenário dos heróis está passando por uma pequena reforminha, tá ligado? Então por isso que eu tô gravando nesse cenário aqui esse vídeo. Mas os vídeos dos heróis negros brasileiros vão voltar a ser gravados no nosso cenário clássico, que quem conhece sabe. Quem é novo no canal, seja muito bem-vindo. Veja a playlist Meus Heróis Negros Brasileiros, que você vai entender o que eu tô falando aqui. E o vídeo de hoje vai ser diferente, porque normalmente em todos os vídeos dos heróis eu pego uma personalidade e falo aprofundadamente sobre a história de vida dela, ou até quando eu falo sobre um movimento, como foi a Revolta dos Búzios, por exemplo, eu faço um vídeo só sobre aquele movimento. Então nesse vídeo aqui eu vou fazer meio que um compilado, um pupurri, tá ligado? Do que foi a história do movimento negro aqui no Brasil, mas de uma forma que dê pra vocês entenderem resumidamente, porque nenhuma hora de vídeo conseguiria explicar o que foi a história do movimento negro aqui no Brasil, mas é só pra vocês terem uma noção. 2020 foi um ano que muitas pessoas mesmo começaram a ter contato com pautas raciais que até então não tinham. Foi um ano em que a mídia e marcas começaram a ver esse assunto como uma prioridade, muitas de uma forma oportunista, sim, só que o importante é que acessou muita gente que não tinha sido acessada até então. E houve esse questionamento porque os telejornais e matérias reportavam o que estava acontecendo lá fora, as pessoas queimando tudo na rua, as manifestações, e o pessoal tudo, tá ligado, que nunca teve interesse por esse tipo de assunto, começou a falar: por que aqui no Brasil não é igual? Por que aqui no Brasil não fazem a mesma coisa? E vocês têm que entender que, velho, essa comparação nem sentido faz, porque as histórias são completamente diferentes, a forma com que a população negra dos Estados Unidos e a população negra aqui no Brasil foi educada é completamente diferente, tendo em vista que agora muitas pessoas, tá ligado, negras estão começando a se enxergar como negras. Aqui, por a gente ser um país muito miscigenado, existe uma crise de identidade muito grande. Tem pessoas negras que acham que são brancas, ou a escola ensina que é mulato, e se você não sabe, o termo mulato vem de mula, tá ligado? Que é o cruzamento do jumento com cavalo. Então é tipo o jumento, tá ligado? Com o cavalo, é tipo o branco com o negro, e por isso mulato. Então até falar mulato é errado. Ai, mas eu sempre falei minha vida toda, por que você tá vindo com esse mimimi agora? Porque, mano, antes vocês não sabiam, assim como eu não sabia qual era o significado da palavra. Mas vamos falar aqui, vou tentar resumir pra vocês a história do movimento negro no Brasil em uns 8 minutos, em uns 10 minutos. Vamos ver como que vai ficar. Esses Meus Heróis Negros Brasileiros está completamente diferente. Quero viver de utopia como os meus heróis. Pois bem, o movimento negro aqui no Brasil surge a partir do momento em que a população negra chegou no Brasil, tá ligado? No período escravagista. Chegando aqui no Brasil, umas viam a forma de correr e fugir sozinho, ou se mobilizar, tá ligado? E ir pro centro da cidade. Porque pra quem não sabe, antes do nascimento das favelas, os cortiços ficavam no centro da cidade. E ali já era a população preta pela população preta, o verdadeiro Ubuntu, nós por nós. E ali o pessoal, mano, via formas de se organizar, de se mobilizar. Muitas injustiças aconteciam porque tinham pessoas que eram escravizadas e tentavam passar ali pelos cortiços, pelos centros da cidade, como negros libertos, e isso não rolava. Ou tinham muitos negros libertos que tinha ali o seu papel de alforria rasgado e era tido
como escravo. Vocês gostam muito, enfim, de referências norte-americanas, né? Vocês gostam muito de ficar comparando, mas vocês já assistiram o filme 12 anos de escravidão? Não sei se vocês sabem, mas o Solomon Northup, lá, o protagonista do filme, ele era um negro liberto que caiu numa enrascada lá e foi escravizado, mesmo já sendo liberto. E isso acontecia muito aqui no Brasil, mano. Negros que eram libertos eram escravizados por serem negros e tinha a carta de alforria rasgada, ou negros, enfim, que tentavam fugir e voltavam pra lá. E foi aí que começaram a se organizar os quilombos, ou como era chamado na época, mocambos, que eram lugares estrategicamente escondidos para abrigar escravizados refugiados. E, enfim, nessas mobilizações nós tivemos grandes nomes como Teresa de Benguela, Zumbi dos Palmares, Ganga Zumba, Dandara, Luísa Maim e muito mais. Vamos agora já partir após a abolição da escravatura, né? Porque ficar falando só do período escravocrata é como se a história dos negros no Brasil se resumissem só a isso, e isso a escola já ensina demais pra gente, já fala de mais escravidão. No final do século XIX e durante uma grande parte do século XX, circulavam jornais e revistas produzidos e lidos única e exclusivamente pela população negra. Eram fundadas por associações de diversos tipos, desde carnavalescas até literárias. E, mano, é bizarro como a gente não aprende nada sobre isso, velho. Vocês sabiam que existia um jornalismo único e exclusivamente feito pela população negra, para a população negra? A gente não aprende, tá ligado? E tudo isso organizado pelos movimentos negros brasileiros. O nome desse jornal em específico era Imprensa Negra Paulista. Então, além das revoltas, como a revolta da Chibata e a revolta dos Búzios, por exemplo, inclusive tem até um vídeo aqui no canal falando sobre a revolta dos Búzios, tinha essa forma mais implícita, tá ligado? Essa forma mais formal de fazer a denúncia. E passando os anos, né, em 1931 foi fundada a Frente Negra Brasileira, que começou como um movimento e logo mais tarde se tornou um partido político, que infelizmente foi extinto mais tarde depois da criação do Estado Novo. Inclusive, uma das pessoas que foi integrante da Frente Negra Brasileira foi Laudelina de Campos Melo, que foi a mulher que basicamente foi responsável pelos direitos trabalhistas das empregadas domésticas. E, mano, mesmo esse movimento, que depois virou partido político, que foi a Frente Negra Brasileira, ter sido extinto, foram organizando ali outras entidades, outros movimentos durante e após o Estado Novo. Dois exemplos aqui foram a União dos Homens de Cor e o Teatro Experimental do Negro, fundado por Abdias Nascimento. E aí, já pulando pra década de 60, que foi um ano que grandes personalidades lá fora, como Martin Luther King ou Rosa Parks, estavam lá também pela luta dos direitos civis, no protesto, passeata e tudo mais, serviram muito de referência para os movimentos negros aqui no Brasil também, né? Porque ali virou algo mundialmente reportado. Enfim, o mundo todo estava por dentro do que estava rolando e isso serviu de muita inspiração para os movimentos negros aqui no Brasil. Só que, como eu falei no início do vídeo, países diferentes, contextos diferentes, mano. Lá nos Estados Unidos a população negra era uma minoria, ao contrário aqui do Brasil, que já era maioria. E lá a segregação racial era explícita por lei. Aqui no Brasil não teve segregação racial, bem entre aspas mesmo, tá ligado? Porque a segregação racial existia de maneira... Só que não é por lei, não tinha escrito banheiro pra negros e banheiro pra brancos, como vocês veem nos filmes de época dos Estados Unidos. Mas as oportunidades, tá ligado? Não são iguais. Essa segregação ainda existe, por mais que vocês achem que não, e vai falar que é mimimi, vai encher o meu saco aí, mas não são iguais as oportunidades. Enfim, mano, teve a criação do Movimento Negro Unificado, e já partindo pra atualidade, tem a manifestação do dia 2 de outubro, que é pra relembrar as pessoas que foram mortas no massacre do Carandiru. Tem o movimento das Mães de Maio, temos movimentos negros acadêmicos, tá ligado? Temos movimentos negros periféricos, temos, enfim, inúmeras vertentes de organizações, tá ligado? De movimentos negros que estão participando ativamente na luta
aqui no Brasil. E lógico que aqui eu fiz um resumo muito superficial do que acontece, do que aconteceu e inúmeras coisas que eu não citei, mas é só para vocês terem uma noção que o movimento negro aqui no Brasil sempre existiu, existe e resiste. Então é muito cruel, é até esquisito vocês falarem onde que tá o movimento negro aqui no Brasil. Além dos movimentos, das mobilizações que vão às ruas, a gente tá vivendo numa era de revolução digital, também uma revolução tecnológica, onde através da internet, em canais que inclusive o meu, mano, eu posso colocar aqui, porque teve muita criança, mano, muita professora, inclusive, que me manda mensagem sempre e fala como o canal foi importante pra falar sobre a população negra pras crianças, tá ligado? E até pras próprias professoras aprenderem. E é claro que eu não tô me colocando aqui numa maneira boçal ou algo do tipo, mas essa revolução tecnológica é de extrema importância para que a gente tenha acesso a esse tipo de discussão e a esse tipo de conteúdo. A gente tem diversos criadores de conteúdo que falam sobre pautas raciais de maneiras diferentes um do outro, tá ligado? E que falam uma coisa que até então a mídia não dava espaço. E ainda não dá 100% do seu espaço para falar de tudo que a gente tem que falar. Então, esse vídeo foi para falar que o movimento negro existe, resiste e persiste aqui no Brasil. Seja digital, seja nas ruas, tá ligado? E o nosso próprio ato de estar vivendo, estar contando nossas histórias, mano. Tem muita gente que fala, Mas é muito militante de textão. eu quero ver você ir lá pra rua e tudo. Mas, mano, se manter vivo e pelo menos tá contando a sua própria história, tá ligado? Até você fazendo o seu textão é um ato político, mano. Quero viver de utopia como os meus heróis. Quero poder morrer um dia como os meus heróis. Meus Heróis Negros Brasileiros vai fazer agora 5 aninhos, mano, 5 aninhos, agora dia 22, dia 23, mas já tô comemorando aqui, tá ligado? Tamo voltando com os meus heróis, eu tô produzindo muito mais conteúdo, tipo, meus heróis mesmo. Esse aqui eu quis fazer um resumão, mas vamos ter muito mais conteúdo aprofundado sobre muitas coisas que eu falei, inclusive, nesse vídeo, fechou? É isso, muito obrigado pela audiência, valeu, falou e tchau!